Será que as pragas do Egito foram escolhidas por Deus aleatoriamente ou elas tinham algum significado por trás? É isso que nós vamos estudar essa semana na nossa lição que fala sobre as pragas, tá? E se você não sabe o que é essa lição faz parte da maior escola do mundo. Nesse trimestre de julho, agosto e setembro, nós estaremos estudando esse livro aqui, que é o livro de Êxodo, tá? Então, se você quer participar, já se inscreve no canal, porque nós vamos estudar com profundidade o livro de Êxodo, tá? Nós já estamos na lição 4, então aí no canal você encontra as outras lições, tá? E antes de nós começarmos, eu gostaria de perguntar se você assistiu o nosso último vídeo sobre as 2.300 tardes e manhãs, que é uma profecia do livro de Daniel. Olha, é um estudo espetacular que você precisa entender, tá? E já está disponível no canal, aí nós postamos na segunda-feira às 8 horas. É o último vídeo do canal, então é importante que você assista. Se você tiver qualquer dúvida, ou se você já assistiu e tem qualquer dúvida, comenta lá que vai ser um prazer responder, tá? Então vamos para a nossa lição e antes vamos fazer a nossa oração, né? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Pedimos agora a sua companhia para podermos entender a nossa lição, Pai. Pedimos a sua orientação, a sua guia, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. É importante que para você participar desse estudo, você tenha a sua lição aí. Se você não tiver, tem um link também aí embaixo do vídeo para você poder acompanhar o texto que a gente vai estar estudando aqui. Também é importante que você tenha a sua Bíblia, né, a sua companheira e de quebra uma canetinha também, tá? Uma caneta é importante para você anotar o que vai ser falado, os textos que vão ser lidos. É importante que a sua Bíblia tenha marcação, tá? Porque quando você vai estudar ela novamente, você já tem aqueles textos que te chamaram a atenção anteriormente, ok? Então vamos estudar? O nosso verso para memorizar está lá em Êxodo 9:35. Êxodo, se você não sabe, é o nosso segundo livro da Bíblia, tá? Ele faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e ele é o segundo após Gênesis, tá? Então, é fácil de encontrar, é o segundo livro, tá? E nós vamos entrar lá em Êxodo 9, versículo 35. O que será que vai dizer para nós? Olha só. Versículo 35. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então, antes de nós começarmos a nossa lição, eu gostaria de pontuar esse verso com você. Aqui diz que Faraó tinha endurecido o coração. Será que nós nunca endurecemos o coração para Deus? Às vezes uma coisa que a gente sabe que é errado, continua fazendo até aquilo se tornar normal. E a gente vai ver que isso foi uma realidade muito presente na vida de Faraó. E ele chegou ao ponto de pecar contra o Espírito Santo. Que é uma tristeza, é onde o pecador ele acha tão rotineiro, tão normal aquilo, que ele não tem a chance, né? Não dá a chance para o Espírito Santo trabalhar na vida dele. E é uma tristeza. Essa lição aqui que eu estou estudando, ela faz parte, aqui atrás dela tem o comentário de Ellen White. E eu vou ler uns textos que eu achei muito pesado e muito interessante de a gente comentar aqui, tá? Essa lição que a gente vai estudar, principalmente nessa semana, é importante que você estude o livro Patriarcas e Profetas, mais precisamente o capítulo 23, tá? É um capítulo fenomenal que vai falar com muitos detalhes essas pragas que nós vamos estudar aqui. Então vamos começar? Olha só, eu vou começar ali do terceiro parágrafo, tá? Que diz assim: o faraó, no entanto, não queria permitir que o povo de Deus fosse embora. A gente vai ver que ele não queria de jeito nenhum, né? A Bíblia, ela nunca explica explicitamente por que Faraó não queria deixar o povo embora. Tem um verso ali de Êxodo 1:10, que eu até gostaria que a gente lesse de novo. A gente já leu ele lá na nossa primeira lição desse trimestre, né? E ele traz um verso muito interessante, mas não é definitivamente a explicação do porquê que Faraó não deixava o povo ir. Mas olha só, o verso 10 diz assim: Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então aqui o medo de Faraó é que o povo hebreu se rebelasse e se aliasse com algum inimigo deles, né? Mas olha só, o texto continua aqui na lição. Muito provavelmente, como costuma acontecer com a escravidão, era uma questão econômica. Como os israelitas eram uma mão de obra muito barata, ele não queria perder essas vantagens econômicas. E aqui vai dizer também que ele precisaria de algo mais convincente, não apenas para chamar a sua atenção,
mas também para mudar seus pensamentos, que é o que Deus teve que agir na vida dele, tá? Então, antes de a gente ir para a parte de segunda-feira, eu gostaria que você entendesse o texto que eu vou ler e prestasse muita atenção, tá? Porque ele descreve um panorama que geralmente a gente não lê, né? Que é a parte espiritual da situação. Eu gostaria que você lesse esse capítulo 23 de Patriarcas e Profetas, mas como eu sei que muitas pessoas não vão ler, então eu vou trazer aqui uns trechinhos, tá? Olha só, presta atenção nessa leitura. Minha atenção foi dirigida ao poder de Deus manifestado por intermédio de Moisés, quando o Senhor o enviou perante o faraó. Satanás compreendia o trabalho de Moisés e ficou de sobreaviso. Ele sabia que Moisés era o escolhido de Deus para romper o jugo da escravidão dos filhos de Israel, e que nessa missão ele prefigurava o primeiro advento de Cristo, para subverter o poder de Satanás sobre a família humana e libertar aqueles que estavam cativos de seu poder. Então, olha só como que Satanás enxergou essa situação. Aqui no texto a gente viu que ele prefigurava Jesus, que um dia ia vir e libertar o povo de Israel. E ainda continua num segundo texto, que olha só o que diz. Satanás sabia que quando Cristo aparecesse, efetuaria poderosas obras e milagres, e que o mundo saberia que o Pai o enviara. Ele tremeu por causa de seu poder, consultou seus anjos sobre como realizar a obra que deve atender a um duplo propósito: anular a influência da obra executada por Deus mediante seu servo Moisés, agindo por intermédio de seus representantes e assim contrafazer a verdadeira obra de Deus. E segundo, exercer uma influência por meio de magos que ultrapassasse todas as eras e destruísse na mente de muitos a verdadeira fé nos poderosos milagres e obras feitas por Cristo, quando ele viesse a este mundo. Então você consegue notar que toda uma situação que a gente lê ali, ela não está presa só àquele momento. A guerra espiritual é muito forte. E você com certeza já sentiu isso na sua vida. Algum momento onde você viu claramente a mão de Deus protegendo você, livrando de algumas coisas. Então é importante que a gente saiba também o contexto da situação, todas as vertentes. E isso a gente pode estudar, ok? Então vamos para a nossa parte de domingo, que tem por título Deus versus Deuses. Então pegue aí a sua Bíblia que nós vamos entrar nas pragas, tá? Então vamos ali para Êxodo 7, dos versículos 8 a 15. Então acompanhe aí comigo na sua Bíblia para você não perder nada, tá? Capítulo 7, versículos 8 a 15, diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas. Estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão, que se tornou em serpente. Então aqui nós vimos os primeiros passos de Moisés confrontando Faraó. E olha só, as batalhas que se seguiram não seriam entre Deus e os egípcios, mas sim entre Deus e os deuses dos egípcios. E é interessante que a lição vai pontuar aqui que eles tinham mais de 1.500 divindades. Então pense o tanto que somando não foi capaz de derrotar o Deus de Israel, né? Isso é muito importante porque o mesmo Deus daquele tempo é o nosso Deus. E a gente pode ficar tranquilo em meio às circunstâncias da vida, porque Ele também age na nossa vida, basta que nós deixemos. Só que tinha um agravante, Faraó, ele se intitulava Deus também, né? E olha só para confirmar o que a gente leu aqui, nós vamos ler o verso de Êxodo 12:12, tá? Para não ficar assim, ele que está falando isso. Olha só o que diz lá, Êxodo 12:12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então aqui fica claro, né, que Deus estava guerreando contra os deuses do Egito. E que a gente viu que eram muitos, né, pelo menos aí 1.500. Outra coisa, outro verso que pode exemplificar o que a gente acabou de ler e comprovar o verso que nós lemos,
é Números 33, versículo 4, tá? Que vai dizer a mesma coisa. Olha só o texto. Um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito é o milagre da vara que se transformou em serpente. No Egito, o Adje era a deusa do Urel, a representação de uma cobra erguida, colocada nas coroas dos faraós e deuses do Egito, e que simbolizava o poder soberano sobre o Baixo Egito. O símbolo da serpente representava a divindade, realeza e autoridade divina do faraó, pois essa deusa cuspia veneno em seus inimigos. Os egípcios também acreditavam que a serpente sagrada guiaria o faraó na vida após a morte. Olha só a descrição que nós vimos de um deus, lembrando que eles tinham 1500, então era muita coisa. Imagina o tanto de livro para explicar cada um deles. E nessa lição dessa semana nós vamos ver vários também, tá? Outra coisa que pontua aqui a lição, quando a vara de Arão se transformou em serpente e devorou as outras, foi ali mostrado para os egípcios a soberania de Deus. O emblema de Faraó não foi apenas conquistado, mas também Arão e Moisés seguraram em suas mãos, através da serpente deles que comeu as outras. Esse confronto inicial mostrou o poder e a soberania de Deus sobre os deuses do Egito. E é interessante que a lição trouxe aqui também que Moisés, como representante do Senhor, tinha maior autoridade e poder do que o Deus de Faraó, ou o Deus Faraó. Então pensa, a pessoa mais poderosa da terra sendo confrontada por um humilde homem que tinha o poder de Deus por ele, por trás dele. Também é significativo que os antigos egípcios adorassem um deus serpente, Neebecal, que significa aquele que controla os espíritos. Segundo a mitologia, esse deus tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes. Assim, Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não o deus serpente, possui o poder e a autoridade supremos. Após um confronto tão intenso, os líderes do Egito foram capazes de compreender essa mensagem de maneira imediata e bastante clara. Isso traz uma pergunta muito forte nas nossas vidas. Será que a gente está deixando que algum Deus, algum Deus que pode ser um celular, pode ser uma série, um filme, qualquer isso, será que a gente está deixando isso ter a soberania que só Deus pode ocupar na nossa vida? Isso é uma importante reflexão, ou uma importante reflexão que a gente tem que fazer diariamente. Vamos para a nossa parte de segunda-feira que diz: quem endureceu o coração de Faraó? Olha, uma pergunta muito importante, tá? E a gente vai entender, porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, mas a gente vai entender, tá? Vamos ler então na nossa Bíblia, Êxodo 7, versículos 3, 13, 14 e 22. O que será que esses textos têm em comum? Então, abra aí comigo na sua Bíblia para a gente ler esses textos. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. 9 vezes Êxodo vai relatar para nós que Deus endureceu o coração de Faraó. Só que outras 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu seu coração. E isso você pode ver as referências bíblicas aí na sua lição, Tem todos os versos. Então, afinal, quem que endureceu o coração do rei? Deus ou o próprio rei? É significativo que no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras, apenas o Faraó seja considerado aquele que endureceu seu próprio coração. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade. A partir da 6ª praga, no entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração de Faraó. Isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do Faraó, sua decisão voluntária conforme havia dito a Moisés que faria. Em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar Faraó a se arrepender do buraco que ele estava se enfiando, ou seja, da escuridão que ele estava vivendo. Deus não criou o mal ou o pecado no coração de Faraó. Muito pelo contrário, ele simplesmente deixou que os instintos malignos dele se aflorassem. Por quê? Porque ele não deixou Deus habitar na vida dele. E quando a gente não deixa Deus habitar na nossa vida, é só miséria e morte. Deus o deixou sem sua graça restritiva, abandonando a sua própria maldade. E isso você pode ver lá em Romanos 1, dos versículos 24 ao 32, que vai exemplificar bem o que nós lemos aqui. O Faraó, ele tinha livre-arbítrio, assim como eu e você. E nós podemos a qualquer momento escolher estar do lado de Deus ou do lado de Satanás. Aliás, se você não escolhe o lado de Deus, automaticamente você já está do lado de Satanás. E infelizmente foi isso que Faraó escolheu.
Tem uma ilustração que pode nos ajudar a entender melhor e compreender esse tema que a gente acabou de ver aqui. Imagina o sol trazendo a sua luz sobre a manteiga e o barro. O calor do sol é o mesmo em ambos os casos, só que como eles se comportam é diferente. Então, como que a gente tem deixado Deus agir na nossa vida nas situações difíceis? Será que a gente tem se entregado a Ele ou tem jogado tudo fora, né? E abandonado Deus? Isso é muito importante, porque da mesma forma que Faraó ele endureceu o coração para Deus, a gente também pode fazer isso. E por isso que a gente tem que todo dia pedir a orientação de Deus para os nossos dias, né? Vamos continuar então a nossa lição na parte de terça-feira. E olha o título, as 3 primeiras pragas. Agora nós vamos pegar a nossa Bíblia e estudar essas 3 primeiras pragas. Mas antes, olha só, as 10 pragas do Egito não foram direcionadas ao povo egípcio, mas sim aos seus deuses. Isso a gente viu lá na introdução da lição, né? Então, cada praga atingiu pelo menos um deles. E é isso que a gente vai ver aqui nessa parte de terça-feira. Então, pegue sua Bíblia aí e nós vamos continuar a leitura do capítulo 7, tá? Vamos do 14 agora até o 25. E na continuação do capítulo 8 até o versículo 19, tá? Então, olha só o que diz. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não o tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Depois disse o Senhor a Moisés: chega até a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre toda a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão, e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas e dos teus oficiais, e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim.
Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito, e fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos. Porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: Isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Deus informou a Moisés que o diálogo com o Faraó seria muito difícil, ou quase impossível. No entanto, ele queria se revelar a Faraó e aos egípcios, e também os hebreus seriam muito beneficiados com essas situações que aconteceriam com os egípcios, porque através desse confronto eles aprenderiam muito mais de Deus. A primeira praga foi dirigida contra Rapi, o deus do Nilo. O Egito dependia das águas do Nilo. Onde havia água, havia vida. A água era vista como a fonte da vida. Então os egípcios criaram o deus Rapi e o adoravam como o provedor da vida. Entretanto, só o Deus vivo é a fonte da vida e também o Criador de todas as coisas, incluindo a água, o alimento, a nossa respiração, tudo que nós vemos é por obra da mão de Deus. Transformar a água em sangue significava transformar vida em morte. Então Deus deu outra chance para Faraó. Olha só, a primeira já era para ele ter se arrependido. Se ele passasse na primeira e se arrependesse e se entregasse a Deus, ele não precisaria passar pelas outras 9 pragas. E é interessante que ali a Bíblia nos trouxe a informação, o detalhe da cena. Imagina tudo quanto é coisa que você pega, em vez de água tem sangue. Ali a gente viu dos vasos de madeira, os vasos de barro, todos tinham sangue. Então pensa no cheiro que estava nesse momento. E a segunda praga foi esse momento que Deus deu uma nova chance. Então toda a praga era uma nova chance de Faraó ver e rever as suas ações, né? Olha só o que o texto vai dizer aqui para nós. A deusa Requete foi confrontada diretamente. Em vez de vida, o Nilo produziu rãs. E é interessante que eles temiam e detestavam esses animais. Eles queriam se livrar deles. E o interessante é que Deus não soprou um vento e tirou essas rãs do Egito. Elas morreram. E ali diz na informação que eles juntavam montões e montões dessas rãs. Então pensa o cheiro. Eles já tinham vivenciado o cheiro do rio Nilo, que se transformou em sangue, e agora de animais mortos, rãs mortas. Então imagina o tanto que tinha. A terceira praga tem a descrição mais curta de todas que a Bíblia apresenta. Nós vimos ali dos versos 16 ao 19. A palavra original em hebraico quinim pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos ou piolhos. Essa praga foi direcionada contra Geb, o deus egípcio da terra. Sabe o que eu acho mais interessante dessa terceira praga? É que Deus falou para Arão ferir a terra, e o pó da terra se transformou em piolhos. Então imagina o tanto que tinha, imagina o pó. E ali a gente sabe que o Egito é próximo ao deserto e é no deserto. Então pensa o tanto de piolho que teve nessa situação. Outro ponto que a gente tem que relatar aqui é que vocês viram ali no verso 18 que os egípcios, eles reconheceram, os magos reconheceram que esse era o dedo de Deus. Então eles não estavam conseguindo mais fazer obra semelhante. Eles viram que somente Deus poderia fazer aquilo. E é interessante que mesmo assim Faraó endureceu o coração. E essa era só a terceira praga. E nós vamos continuar, na parte de quarta-feira, que diz moscas, gado e úlceras. Então, a sequência das 3 próximas pragas. Vamos ler na Bíblia, então? Vamos continuar a nossa leitura do capítulo 8 e finalizar no capítulo 9. Olha só o que diz. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo. E nas tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos isso, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles?
Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: Eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos teus oficiais e do teu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez endureceu Faraó o coração e não deixou o povo ir. Disse o Senhor a Moisés: Apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Muita informação a gente leu aqui, né? Mas nós vamos parte por parte. A lição aqui vai trazer vários deuses, e você vai ver aí na tela a referência quando eu falar de cada um deles. O primeiro deles é a deusa egípcia Uati. Era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Kepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, era representado com uma cabeça de escaravelho, besouro. Esses deuses foram derrotados pelo Deus dos Hebreus, o nosso Deus. E é interessante também que enquanto os egípcios sofriam, o povo hebreu vivia pacificamente. Tudo isso foi uma tentativa de Deus mostrar a Faraó que ele era o Deus no meio daquele povo. Vocês viram que quando a pressão começou a aumentar, Faraó começou a tentar barganhar, ele pediu até que orassem por ele, mas mesmo assim ele endureceu o coração. E tem outros deuses, olha só. A próxima praga atingiu o gado. Hathor, a deusa egípcia do amor e da proteção, era retratada com uma cabeça de vaca. O deus touro Apis também era muito popular e estimado no Egito. Na quinta praga, outras importantes divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. Na sexta praga, manifestou-se a derrota de Ísis, a deusa da medicina, magia e sabedoria, bem como de Sekhmet, deusa da guerra e das epidemias, e Imhotep, deus da medicina e da cura. Olha só quantos deuses foram incapazes de proteger os seus adoradores. Ironicamente, os magos e feiticeiros ficaram tão aflitos que eles não queriam mais comparecer diante de Faraó. Eles viram que toda a magia e as feitiçarias que eles faziam não tinha vez contra o Criador dos céus e da terra, ou seja, o nosso Deus. E pela primeira vez ali no verso 12 nós lemos que Deus endureceu o coração de Faraó. Por mais difícil e estranho que essa frase pareça, ela, quando entendida no seu contexto, nos dá uma iluminação de que Deus ele permite que nós colhamos as consequências das escolhas que nós tomamos. Vamos para a nossa parte de quinta-feira, que diz granizo, gafanhotos e escuridão. Então, como você pode saber, são a sequência das pragas, né? E nós vamos continuar a nossa leitura, tá? Agora nós vamos ler o capítulo 9 e o capítulo 10. Alguns versos aí que vão destacar essas três pragas. Leia aí comigo na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva.
Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibais que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras para isso, te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibais que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos no teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os seus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vê depois, tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos.
E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles viram outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, nem em toda a terra do Egito. Então se apressou Faraó em chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés: Retira-te de mim, e guarda-te que não mais veja o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o seu rosto. Então, olha só, foi muito texto que nós lemos, e agora nós vamos tentar entender um pouquinho mais dessa situação que nós lemos. Olha só mais alguns deuses que foram afrontados com essas pragas. Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, retratada como aquela que controlava o que ocorria sobre o céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. Como nós lemos ali no verso 16 do capítulo 9, a preservação da vida de Faraó era justamente para o nome de Deus ser engrandecido em toda a terra. O rei confessou que havia pecado, mas logo voltou atrás, ou seja, ele não tinha a palavra. E olha só mais alguns deuses. Set era o deus da tempestade, guerra e desordem. Junto com Ísis, era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis personificava a majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte. Nenhum desses deuses egípcios impediram os juízos divinos. Por quê? Porque todos eles eram apenas ídolos. E é interessante que o povo egípcio clamou para Faraó e seus oficiais para deixarem o povo de Israel ir. Mas mesmo assim, Faraó e seus oficiais não queriam. Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol, e Tote era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz. Faraó tentou negociar, mas em vão. Eles ficaram 3 dias na escuridão. Então imagina, 3 dias numa escuridão total. E aqui o verso que nós lemos diz trevas que se possam apalpar. Então imagina, a respiração era difícil. E muito interessante também que o povo de Israel, os hebreus, eles não tiveram nenhum pingo de escuridão. Eles tinham luz na casa deles. É interessante que mesmo com todas as evidências que Deus estava dando para Faraó, mesmo assim ele continuou com a dureza de coração. Isso traz também para nós entendermos um pouquinho mais da relação dele com Deus, é que o orgulho dele estava muito grande. Mesmo com o Egito todo arruinado, que a gente viu ali, tantas pragas que caíram, matou tudo, os animais, também matou toda a vegetação. Imagina, mesmo assim, ele estava com o coração duro. Então dá para ver que o ego dele estava muito inflado. E eu gostaria de ler um texto com você, lá em Provérbios 16, versículo 18, que descreve exatamente o que Faraó estava vivendo nesse momento. É bem descrito nessa passagem, olha só. Provérbios 16, versículo 18, diz assim: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Em outras palavras, antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Então a gente vê que ele estava tão orgulhoso de si, mesmo acabando tudo ao redor dele, mesmo assim ele estava com o orgulho intacto. E isso é muito triste.
né? Porque como a gente viu, antes da ruína vem a soberba e o espírito orgulhoso precede a queda. Então a queda é inevitável, né? Infelizmente. Então ele precisou acabar com tudo e assim mesmo ele queria ter a voz dele, a palavra final, né? Vamos para a nossa parte última, que é a parte de sexta-feira, que é o estudo adicional, que tem um texto muito importante da gente ler aqui. Olha só o que diz. Não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu a Faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Cada manifestação do poder infinito rejeitada por ele tornava-o mais resoluto em sua rebeldia. A experiência de Faraó é uma importante lição para os nossos dias. Muitas vezes nós sabemos o que é errado e mesmo assim insistimos em fazer o que é errado. A Bíblia diz claramente o caminho que a gente deve seguir e a gente não segue. Até quando a gente vai viver assim? Deus ele foi trazendo essas pragas no sentido de mostrar a Faraó onde ele estava se metendo. Era justamente para ajudar ele a se arrepender. Mas ele viu essa situação como uma afronta pessoal. E isso, a gente não pode ter esse espírito de Faraó. E é importante que a gente revise as nossas vidas. Será que a gente está lutando contra Deus? Será que a gente está pecando contra o Espírito Santo? Isso é muito importante da gente refletir. Porque quando a gente peca contra o Espírito Santo, é sinal que Deus já não pode habitar na nossa vida. E esse foi um estudo sobre o Espírito Santo que a gente fez lá no estudo Ensinos de Jesus. Então, se você procurar esse estudo sobre o Espírito Santo, é muito importante porque vai agregar muita informação ao que a gente estudou aqui. Eu fico por aqui e te espero na próxima semana para nós continuarmos o nosso estudo Ensinos de Jesus. Até mais!